Fala. Primeiro Samuel, foi lido aqui o texto. 1 Samuel, capítulo de número 1. Versículo de número 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 9. Deus confirmou a tua palavra pela vida da filha de Deus, que leu aqui um texto e falou também sobre essa história. E é exatamente o texto que Deus, desde cedo, colocou em nosso coração. Eu tenho visto aqui na Assembleia de Deus, Ministério A Década da Colheita, Deus fazer milagres aqui, Mandora, lindos, sem precisar de muito estardalhaço. Tem muita gente que usa de outros artifícios para fazer e ver acontecer milagre. Essa igreja, como numa brisa, não tem feito muita coisa e tem visto grandes e muitos milagres acontecendo. E eu creio que esse mês ainda veremos mais milagres acontecendo. Deus tem feito coisas grandes, livramento de morte, curado pessoas, restaurado famílias. Deus tem trabalhado no emocional de muitas pessoas. Eu tenho visto Deus fazer coisas lindas e poderosas. Que Deus abençoe esta igreja cada vez mais. Eu quero que você glorifique a Deus e nas suas orações agradeça a Deus por Deus ter te colocado ou ter te trazido para um ministério como esse. Viu? E eu quero dizer a todos os irmãos que compõem esse ministério, a todas as irmãs e irmãos, agradecemos a Deus por você estar conosco. Que Deus te abençoe cada vez mais e você seja uma ferramenta de crescimento para o reino de Deus e este ministério. Deixa Deus te usar cada vez mais. Amém? Quantos acharam? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar sobre uma mãe vitoriosa, sobre uma mulher vitoriosa. Vamos ver aqui alguns motivos que a tornaram, algumas razões porque a tornou uma mulher vitoriosa em sua existência na terra. Diz a palavra de Deus: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecer, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amém? Podemos assentar? Diga comigo: Deus, fala comigo. Amém. Querido, enquanto estou ministrando a palavra de Deus, Deus está ministrando sobre o teu coração o poder da presença dele. Enquanto estou ministrando a palavra de Deus, se você me der um pouco da sua atenção,
você vai ver que o efeito dessa palavra vai surtir em forma de vitória na sua vida. Você vai ver que vale a pena ouvir e receber, tomando posse daquilo que é falado nesse altar. Então, enquanto estou ministrando, eu creio, não sei se você vai crer nisso, mas enquanto estou ministrando, Deus está ministrando vitória sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu emprego, sobre a tua história. Enquanto o culto acontece, alguma coisa está acontecendo na sua história. Enquanto estou ministrando, alguma coisa está acontecendo na tua vida. Por isso que você não entra e sai da mesma forma. Você entra e vai sair, mesmo não vendo. Porque no mundo espiritual Deus está tratando a teu favor, para que no mundo material também você tome posse da tua vitória. Por isso que vale a pena estar no culto. Porque vir para o culto é fazer com que Deus venha mover a tua mão sobre nós e permanecer a tua mão sobre nós. Você tem projetos, você tem propósitos, você tem por que buscar ao Senhor. Todos estes porquês estão, a partir do momento que buscamos ao Senhor, estão agora sendo administrados, estão sendo cuidados, estão sendo disciplinados pelo Senhor. Ou seja, a tua vida agora, uma vez que na presença do Senhor, está sobre a responsabilidade de Deus. Se é responsabilidade de Deus a tua vida, então fica tranquilo. Aquele que tentar mudar o projeto de Deus, que é a tua vida, Deus não vai deixar e nem muito menos permitir com que ele venha rasurar o que Deus já escreveu na tua história. O que Deus determinou, diz a Bíblia, que operando ele ninguém impedirá. O que Deus determina na tua história define a tua vitória. O que Deus libera no trono tem que se cumprir na terra. Se Deus liberar a palavra de vitória no trono, e se no inferno o diabo liberar a palavra de maldição, Jesus sempre chegará primeiro, e a vitória será tua, pelo poder do nome de Cristo, que bradou no trono, e pelo poder do sangue de Cristo, que foi derramado no Calvário. Se você está aqui e acredita que não está simplesmente num culto, mas aonde marcou um encontro com o Senhor, pelo amor de Deus, levanta a mão, toma posse da vitória e saia vitorioso daqui nesta noite, para a glória de Deus e não do pastor Marcos. É tudo para a glória dele. Nós estamos diante de um texto de uma mulher que galgou uma vitória tremenda sobre a tua vida. Se eu perguntar para o bêbado, o drogado, para uma prostituta, se eu perguntar para qualquer pessoa lá fora que não serve a Deus, se eu perguntar, você quer vitória? Ela vai dizer, claro que eu quero. Claro que eu quero. Mas e as condições que alavancam a vitória? Você quer? Aí depende. Aí depende. Por quê? Porque Ana teve que se submeter a duas coisas que foi lhe cobrada, não por palavras vindas de Deus, mas por vontade permissiva de Deus. Ana teve que aprender a lidar com duas coisas que foi chave mestra para abrir a porta que lhe conduziria até a vitória, ou que lhe introduziria a vitória. O que foi? Ana teve que aprender a lidar com duas coisas que para alguns traz até medo, para outros preocupações, para outros faz perder até o sono. O que é? Teve que aprender a conviver com o tempo e com o silêncio. Irmãos, duas palavras que traz um peso de significância sobre a nossa vida tremendamente. Por quê? Porque falar de tempo e falar de silêncio, irmão, é duas coisas que confrontam a natureza carnal do ser humano, que confronta a fé do ser humano. Por quê? Confronta a fé quando se relaciona ao tempo, confronta a sua natureza carnal quando se fala do tempo e se fala do silêncio. Porque o desespero traz barulho, faz-nos verbalizar o desespero. Ah, eu estou preocupadíssima. Liga para um, liga para outro, passa e-mail, fala no WhatsApp, dá um jeito de ir no vizinho, falar com o vizinho, dá um jeito de desabafar com alguém que está preocupado, que está desesperado, porque tem uma necessidade. Irmãos, aprender a lidar com o silêncio no meio da prova, irmãos, isso é difícil para todo mundo. Aí Jesus vem nos dando um banho concernente a isso, dizendo, olha, eu passei por tribulações de tal maneira que eu tive que aprender a lidar com o silêncio.
no livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz que ele foi levado como ovelha muda diante dos seus matadores, diante dos seus tosqueadores. Ele foi conduzido, e diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca, ou seja, em todo o tempo permaneceu em silêncio. Ele aprendeu e demonstrou isso na sua natureza humana, o que é aprender a lidar com o silêncio. Muitas pessoas diziam: você é Moisés. Ele dizia: não, ele não respondia nada. Você é Elias, você é isso, você é aquilo outro. Ele dizia: o que você acha que eu sou? Perguntou para os seus discípulos. Os discípulos disseram: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O silêncio, querido, nada mais faz do que demonstrar quem você é. Se você é aquela pessoa que todos conhecem como a desesperada ou como o desesperado, você é falador, você é faladora, porque quando o desespero bate na porta, você é a primeira ou o primeiro a gritar em desespero. Você às vezes não grita questionando, você grita reclamando, você grita querendo entender o porquê, você grita para Deus, grita para os homens, você quer a solução, e isso faz você gritar. Dá lugar ao desespero, ficar em silêncio e está arriscado do seu questionar essa palavra. Você quer o tempo todo desabafar o teu coração pesado e desesperado sobre alguém, mandar você calar a boca, é afrontar o teu ego, é fazer você partir para cima, não é verdade? Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu só tenho credibilidade para fazer o que eu quero se você deixar eu passar na frente. Quando ficamos em silêncio, nós entendemos, e Deus também entende, que tem que estar na frente o Senhor, falando por nós, intermediando por nós. É por isso que quando se trata da oração, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor geme com gemidos inexprimíveis. Você já falou com Deus as suas questões, os seus pedidos de oração? Descansa, porque depois da sua oração feita, verbalizada, o Espírito de Deus leva ao Pai e intercede com gemidos inexprimíveis. Está entendendo? Porque você deve descansar. Depois que falar, fica em silêncio. Não sai tagarelando para um e para outro, achando que vai se resolver a sua questão. Já entregou na mão de Deus, então a resposta: creia e veja pela fé. Já saiu do trono. Daqui a alguns minutos, ou daqui a algumas horas, ou daqui a um dia, ou daqui a alguns dias, chegará dentro de Jacaraípe, achará o teu endereço, e a vitória será manifesta, e você testemunhará. Então vale a pena contar para Deus, guardar a nossa falácia e entender que Deus é aquele que garante a vitória sobre as nossas vidas. Mas não adianta eu falar se você não tomar posse e der glórias ao nome do Senhor, confirmando que a tua palavra é real na tua vida e que você vai crer nesta palavra até o final. Até o final. Por quê? Porque muitas pessoas, por não conseguir ficar em silêncio, perdem a bênção. Penina, uma das mulheres deste homem, chega diante de Ana e confronta ela. Para quê? Para quebrar o silêncio. Irmão, se o diabo tem uma intenção, uma delas é fazer você pecar pela fala, é fazer você sujar o templo de Deus pela fala. Você sabia disso? Ana está quietinha lá falando com Deus dela. Aparece um Eli na vida e quer julgar a posição dela, quer julgar a situação. Ela está gemendo com Deus ali. Aparece uma Penina na vida dizendo: eu tenho filhos, você não tem. Eu tenho bênção para contar, você não tem. Eu tenho descendentes para o nosso marido e você não tem. Eu tenho e você não tem. O inimigo gosta de fazer e dizer que ele tem, que ele pode, que ele faz, que ele acontece e você não tem, você não faz nada. Realmente ele até que está certo em termos, nós não temos, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Verdadeiramente nós não fazemos nada, porque se podemos alguma coisa, diz a Bíblia, podemos naquele que nos fortalece. Em nós mesmos não podemos. Então em parte concordamos com o adversário. Eu só não concordo na questão de que nós não vamos conseguir, porque em todas estas coisas a Bíblia garante que já somos mais do que vencedores. Você não entendeu? Eu acabei de liberar a profecia, você nem catou no céu e tomou posse. Vai contar o testemunho. Quem crê que pela fé já está vendo, já saiu do trono, já encontrou a rua Américo Oliveira, número 14, já está no culto e já está pairando sobre esse lugar.
aqueles que creem no sobrenatural verão não só fisicamente, mas espiritualmente o que Deus já está fazendo. Eu posso crer de forma tão grande nesse Deus que a minha vitória já está aqui, irmão. Já está aqui, deixa eu ver se eu pego ela. Peraí. Minha vitória já está aqui, eu não sei a tua. Se a tua vitória já está aqui, cata ela no céu aí. E depois volta para contar o testemunho. Porque algumas pessoas têm feito isso aqui dentro, no meio do culto, e está voltando para contar o testemunho. Mas a gente vê que tem outros que não fazem. Não tem problema, ninguém fica bravo com você, ninguém questiona. Mas só vai contar o testemunho para aqueles que Jesus disse: se realmente crê que é eu que estou aqui, vem sobre as águas e sai de dentro do barco.